Maduro é responsável por uma ditadura sanguinária que já assassinou mais de 9.000 pessoas. E eu vou te contar essa história através de dados e fatos. E o que não se pudo com os votos, lo haríamos com as armas. Em 2013, Hugo Chávez morre e Maduro se elege, vencendo seu adversário Henrique Capriles com apenas 50,61% dos votos. Bem, começou o governo de Maduro, driblando o parlamento, passou a ignorar todas as legislações, governou apenas com decretos e até o calendário eleitoral ele ignorou. Alguns anos depois, a Venezuela já estava num caos econômico e humanitário. Já em 2017, a oposição começou a protestar de forma muito intensa e nessa época Maduro estava com aproximadamente 10% de aprovação do seu governo. Sua popularidade tinha despencado. E o que Maduro fez perante esses protestos que eram pacíficos? Colocou sua polícia chavista na rua, que simplesmente atropelou e matou manifestantes. E isso resultou ainda em mais protestos e mais violência nas ruas de Venezuela. Segundo dados constados nos relatórios da ONU, a ditadura sanguinária de Maduro deteve mais de 15 mil civis entre 2014 e 2019. Matou de forma violenta mais de 9.000 pessoas com a justificativa de resistência à autoridade. Os presos eram submetidos a torturas e tratamentos cruéis, como aplicação de choques, asfixia com sacos plásticos, simulação de afogamento, espancamentos, violência sexual, privação de água e comida, posturas forçadas e exposição a torturas extremas. As mulheres detidas eram submetidas a serem arrastadas pelos cabelos, toques inapropriados, ameaça de estupro, nudez forçada e insultos sexistas. Esse relatório da ONU também mostrou dados sociais decorrentes da catástrofe que foi o governo de Maduro. A pobreza era tanta que as pessoas tinham apenas $7 por mês como salário mínimo. Isso não dava nem 5% de uma cesta básica para sobreviver. As pessoas ficavam mais de 10 horas nas filas para receber comida. As mulheres eram obrigadas a ter relação sexual em troca de alimentos. O relatório mostrou também dados sobre a saúde. Mais de 1.500 mortes ocorreram devido à falta de suprimentos em hospitais entre 2018 e 2019. 40 mortos em hospitais por conta dos apagões em março daquele ano. De 60% a 100% de escassez em remédios essenciais. Retorno de doenças erradicadas como sarampo e difteria. E como não é novidade para ninguém, a censura também foi registrada. Só em 2018, 24 pessoas foram presas por publicações em redes sociais. Fechamento forçado pelo governo de várias plataformas de mídia, internet, canais de televisão, mídia expressa, TV, rádio, detenção e perseguição de jornalistas, onde muitos deixaram o país. Além de todos esses crimes contra a humanidade, Venezuela já tem mais de 7 milhões de refugiados e mais de 90% da população passa fome. Tudo isso em meio a uma reeleição muito suspeita de Maduro em 2018, recheada por denúncias de fraudes, além do fato de Maduro ter prendido 3 dos seus principais opositores. A reeleição de Maduro foi contestada internacionalmente. A maioria dos países da América Latina, União Europeia e os Estados Unidos não reconheceram a reeleição dele. O Grupo de Lima, composto por 14 países, divulgou uma declaração de não reconhecimento do governo venezuelano. A Organização dos Estados Americanos, de 34 nações, cobrou novas eleições presidenciais e o restabelecimento da democracia no país. Mas como um ditador, Maduro permaneceu no poder. Só que tudo isso não foi reportado pela mídia, porque até então, Maduro sempre foi claramente companheiro e aliado de Lula. Desde o Foro de São Paulo até o apoio nas eleições de 2022, onde o TSE proibiu matérias mostrando a aliança de ambos, mas quando Lula se elegeu, o Maduro foi um dos primeiros a visitá-lo em Brasília. Lula sempre defendeu Maduro e o regime na Venezuela, dizendo que o que as pessoas diziam sobre o país não se passava de preconceito. Em agosto, Lula recebe Maduro pela segunda vez. O que se dijo na reunião com o presidente de Lula? Muito bom. Fortalecer cooperação. Encontro empresários. Avançar em inversão. Subir as eleições? E venceremos. E agora, perto de mais uma eleição, Maduro coloca em prática as mesmas medidas para se manter no poder, bloqueando mais de 60 sites de notícias nos últimos anos, dizendo que, se ele não vencer, haverá guerra civil e banho de sangue. Até a lisura das urnas brasileiras, ele questionou, mas agora, como a mídia não conseguiu mais defendê-lo, obviamente começaram a relacionar Maduro a Bolsonaro, sem contar a perseguição à sua então adversária Maria Corina e a prisão de vários aliados da candidata para prejudicar a oposição. Mesmo assim, as pesquisas mostram que adversários de Maduro estão com mais de 60% das intenções de voto. A verdade está clara para todos, mas vamos ver como o ditador vai tentar se manter no poder a partir de domingo. Acho, companheiro Maduro, que é preciso você saber a narrativa que se construiu contra a Venezuela.